Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós precisamos ter a mesma mentalidade de Cristo. Sofrer, ainda que fisicamente se necessário, para se abster do pecado. Cristo, por não abrir mão da justiça, foi perseguido, humilhado, açoitado e até morto. Nós, de igual forma, precisamos nos apegar à verdade, custe o que custar. Precisamos estar dispostos a sofrer todo tipo de sofrimento, para não pecar. A santidade é inegociável. Como cristãos, somos chamados a romper com o pecado e viver para Deus. Pedro e o Novo Testamento inteiro nos apresentam dois caminhos: seguir as paixões dos homens ou seguir a vontade de Deus. Pedro disse que nós já perdemos tempo demais nos dedicando à vontade dos homens, aos desejos do mundo. E na sequência do texto do capítulo 4, ele vai citar uma série de pecados que envolve bebedices e imoralidade sexual. Mas o mundo vai estranhar que os cristãos não participam com eles nas mesmas paixões e vão difamar os cristãos, pois se sentirão julgados pelo reto comportamento dos cristãos. E é esperado, sim, que o nosso comportamento e a nossa mentalidade incomode o mundo, mas a sua desaprovação não deve nos desanimar, pois todos vamos prestar contas diante do Senhor. Então, em vez de vivermos para satisfazer nossos momentâneos desejos pecaminosos, Pedro nos encoraja a focarmos nos outros, em servirmos os outros. Em 1 Pedro 4, 8, ele escreveu: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sobretudo, mostra a importância do amor sincero, que é tão comentada nessa carta. O amor não causa danos ao próximo. Por isso, o amor não se entrega à bebida e à imoralidade sexual, conforme estávamos comentando. Já parou para pensar quantos males o álcool e a imoralidade já causaram? Mas, em vez de danos, o amor cobre multidão de pecados. Como assim? Podemos pensar que quem ama, perdoa. Quem ama, suporta todas as coisas. E podemos pensar também que quem ama, conduz o irmão ao arrependimento, conduz o seu próximo ao arrependimento. Depois, Pedro acrescenta: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A hospitalidade, nesse contexto de provação intensa, seria muito importante para o encorajamento e para suprir as necessidades uns dos outros. E ainda hoje é assim. Abrir nossas casas, partilhar o que nós temos, é um grande gesto de serviço. E temos que praticá-lo sem murmuração, de bom grado. E Pedro ainda diz nos versículos 10 e 11: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós temos diversas dádivas do Senhor, materiais e espirituais, e precisamos ser bons administradores dessas bênçãos, utilizando-as para servir aos outros. Pedro diz que Deus nos abençoa com a sua graça de diferentes formas. Ele nos abençoa com o dom de falar, seja pregando, seja aconselhando, seja corrigindo, seja consolando. Se assim for, precisamos fazer isso conforme a palavra do Senhor e não conforme nossas próprias opiniões. E Pedro também fala sobre o dom de servir, e para servir conforme a força que nós recebemos. Tudo o que fazemos vem de Deus.
Nada é por nosso mérito, Pedro diz, mas tudo é para a glória do Senhor. Como Paulo vai dizer em outra carta, a nossa suficiência vem de Deus. Então, vamos assumir a mentalidade de Cristo. Vamos negar nossas paixões carnais, romper com o pecado e buscar oportunidades de servir a quem estiver ao nosso alcance. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.